Quero ler com vocês o capítulo 17, versículo 21. Que diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, esses 4 capítulos de João, 14, 15, 16 e 17, como já disse aqui outras vezes, eu os considero como sendo o coração da revelação de Deus contida na Escritura. A Bíblia, ela tem 66 livros e ela contém muitas histórias. A história da criação do homem, depois a história da queda, depois a história dos patriarcas, depois uma boa parte do Antigo Testamento está relatando a história do povo de Israel, desde o cativeiro, passando pela sua libertação, a sua peregrinação no deserto, depois como eles se estabelecem na boa terra de Canaã, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, os profetas, até chegar em Cristo, e nós temos os evangelhos. Seguindo adiante, nós temos a história dos Atos dos Apóstolos, o começo da igreja, e depois uma série de epístolas que narram as experiências das igrejas no Novo Testamento, sob o cuidado dos apóstolos. Por fim, um livro do Apocalipse, que é um livro que gera muitas imagens controversas na nossa mente. E diante de tudo isso, não poucas pessoas se perdem no objetivo da Escritura. Como nós já falamos aqui outras vezes, um erro do povo de Israel, um dos seus erros, foi tornar a Bíblia, ou pelo menos a Bíblia de então, que era apenas o Antigo Testamento, como sendo a finalidade, ou como sendo o fim da fé. Eles entendiam que era como se Deus tivesse conferido a eles uma Bíblia, para eles saberem dos desejos de Deus, dos caprichos de Deus. Olha, Deus não gosta que coma carne de porco, portanto não coma. Deus não gosta que vocês se casem com pessoas de outra nação. Leiam o Antigo Testamento. Então eles entendiam que na observância de todos aqueles mandamentos, aqueles estatutos, e na crença de que tudo o que se relatou acerca de Deus, precisava que naquilo tudo eles obteriam vida eterna, caso eles cumprissem à risca aquele livro. Mas ocorre que quando Cristo veio, e Cristo é a razão de todas as coisas, sobretudo da Escritura, porque a Escritura, enquanto um testemunho de Cristo, anunciava o Cristo vindouro. Vindo Cristo, o que aconteceu? Quando Cristo veio ao mundo e se deparou com o seu povo, que tinha nas mãos a Bíblia de então, que era o Antigo Testamento. Os judeus passaram a olhar para a Escritura, para Moisés e os profetas, e eles não viam em Cristo o cumprimento daquilo. Por quê? Porque eles pensavam no Messias, que viria para fazer valer os textos escritos, as leis, os estatutos, sobre todas as pessoas e todos os povos da terra. Eles esperavam um Messias que viesse cumprir, no sentido de fazer acontecer na vida das pessoas, todas aquelas regras, aqueles estatutos do Antigo Testamento. Eles pensavam num tal cumprimento, no sentido de fazer aplicável, pela força, pela coerção, da lei de Moisés sobre todas as nações, para que o povo de Israel tivesse um domínio sobre todas as nações da terra, sobre todos os povos da terra, uma espécie de etnocentrismo, O povo de Israel, o melhor povo, o povo abençoado, o povo eleito para dele proceder o trono sobre todos, sobre tudo, deles procederem a lei. Mas entendam como que eles pensavam isso, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista material. O Messias vem, se assenta no trono de Davi, e agora impõe a lei a todos os homens, a todos os povos, e todos são obrigados a seguir. Basta que nós leiamos os evangelhos, do ponto de vista histórico, para perceber como que, não somente as pessoas comuns, mas até os discípulos mais próximos de Cristo, chegavam a pensar que assim seria o reino do Messias. E Cristo teve que, não uma nem duas vezes, mas diversas vezes, fazê-los entender que o reino de Deus é um reino espiritual.